Senhor, Deus de Israel, eis-me aqui, Senhor, em mais uma madrugada contigo, em que tenho o meu melhor tempo reservado ao Senhor. Eu peço que o Senhor esteja com seus ouvidos inclinados para ouvir o meu clamor, porque tu sabes quem eu sou. Porque tu sabes o que se passa pela minha mente e o meu coração. E que tenho me abastecido da tua palavra restauradora e libertadora, para por onde quer que eu passar, esteja eu levando a palavra de salvação. Tenho passado dias difíceis, dias em que o Senhor tem me respondido em detalhes, dias em que o Senhor tem me revelado traições, pessoas que se diziam tão especiais, pessoas que se diziam tão espirituais, infelizmente, pediram a destruição dos meus sonhos, o meu sofrimento, a minha separação, a perda dos meus negócios. Pai, nada passa desapercebido aos teus olhos, Senhor. Quem me conhece sabe que eu dou a outra face para bater quando intentam contra a minha vida, porque eu aprendi o que está na tua palavra. Porque quando nós conhecemos a tua palavra, Senhor, nós não somos enganados. Quantas Letícias têm espalhado pelo mundo e já mudaram tanto a sua identidade, porque o Senhor fez transformação. E quando nós conhecemos a palavra restauradora, nós mudamos. E cada vez mais somos melhores. Porque de nada vale dizermos que somos do Senhor, quando as nossas ações não correspondem àquilo que o Eterno nos ensina. Para conhecer a árvore, basta ver os frutos que ela produz. Mas nós temos visto que o amor de muitos se esfriaria, como diz a tua palavra, em que pessoas teriam inveja, que é podridão para os ossos, mas também sabemos que contra Jacó não há encantamento. Ah, Jesus, a vergonha que eu tenho de pessoas encherem a boca para dizerem que creem no Senhor. O Senhor concede dons, o Senhor concede autoridade, e a pessoa vergonhosamente tem tentado contra pessoas como eu e você, ouvintes do clamor da madrugada. Mas o que nos conforta é sabermos que o nosso Deus de Israel não dorme, não falha. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. É o Senhor que nos permite passarmos pelo vale, porque Ele nos ensina a sermos mais fortes, mais valentes, destemidos. O Senhor nos faz uma carcaça forte para darmos testemunhos e em autoridade, porque nós, quando passamos pelo problema, podemos dizer que somos vencedores e que passamos as dificuldades, as provações, e em tudo o Senhor nos abençoou. Deus, nesta madrugada do dia 13 de novembro de 2025, nesta quinta-feira, em que muitos estão preparando as suas ofertas para deuses estranhos, para oferenda, para obras de ocultismo, para cumprir o pagamento de pessoas que foram contratadas para oferecer pratos e manjares ao inimigo das nossas almas, para destruir pessoas como eu e você. Pessoas como tantas Letícias espalhadas pelo planeta têm incomodado o inferno e por isso muitos têm se levantado contra nós.
Mas quando nós entendemos que a palavra do Senhor é verdade e justiça, a balança que desce do céu para a terra, ela é justa, fiel e eficaz. Porque nada passa desapercebido aos olhos do nosso Senhor. E que tudo aquilo que nós fazemos na terra, plantando, certamente colheremos. Porque Deus é justo. Deus, a tua palavra diz que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Tenho sentido o meu corpo físico abatido por estes dias. Mas Deus é tão maravilhoso, em que a tua palavra diz que o Senhor sempre revela aos teus servos, seus profetas, antecipadamente, para que o poder do Senhor possa agir e tudo ser transformado. E o Senhor tem usado pessoas espalhadas por este Brasil para dar as revelações sobre coisas e pessoas que têm tentado massivamente contra a minha vida. Mas, como tenho vida no altar, tenho propósito, tenho me alimentado da palavra, tenho jejuado, tenho me consagrado, tenho andado em retidão, mesmo sendo falha e pecadora. Reconhecemos a nossa falha e não erramos mais. Eu não temo mal algum, porque eu sei que até o último suspiro da minha vida eu estarei levando a palavra com maestria, ordem e decência. Porque não faço isso por dinheiro, mas faço por salvação. Salvação de pessoas que eu nem conheço, mas o Senhor possibilita que ultrapasse a minha voz, a minha mensagem, o meu clamor ultrapasse as barreiras físicas do local em que eu estou. Porque esse é o nosso Deus que nos faz soprar nos quatro cantos do mundo para dizer que Ele é Deus. Senhor, estou preparada, estou ganhando marcas no meu corpo para que ninguém possa ousar dizer que não aconteceu, quando as próprias marcas serão parte do testemunho em que dou e darei até que o Senhor me recolha. Deus, eu creio no Senhor, eu vivo a tua palavra. Eu tenho sentido o teu toque, as tuas respostas, de uma maneira tão soberana que isso tem atingido outras vidas, porque não me alimento da tua palavra para mim, mas me alimento para que o Senhor possa me usar sobremaneira, quebrando correntes e grilhões que aprisionam pessoas que eu jamais conheceria, porque o Senhor é um Deus fiel, que apenas num estalar de dedos destrói barreiras, grilhões, portas de ferro, de bronze, estoura cativeiros, porque o Senhor é Deus e ninguém se compara ao Senhor. A sua glória não pode ser dividida com ninguém. E infelizmente as pessoas têm se valido de vaidade, poder, network, pessoas famosas, dinheiro na sua conta quando não fazem aquilo que deveria fazer. Porque nós devemos promover libertação, transformação. Devemos jorrar palavras vindas direto do trono do Senhor sem mudarmos aquilo que está contido nas Sagradas Escrituras. Ah, Jesus, eu te amo, Pai. Mesmo me sentindo enfraquecida, me alegro porque sei que é na minha fraqueza que o Senhor age, que é quando eu me sinto fraca, que me torno forte diante do Senhor, porque o Senhor cresce e eu diminuo. Amai, quem batuli de mácias, que mantou coloro bachuri andarabai, que me intriasquini manturi a sol, uri nesi necai, arrabadagai dereas trian. Jesus,
Quebra agora todas as orações contrárias. Stei manduri de súbia, kamandaiderei. Destrói, Pai, todo olho de inveja, toda palavra maldita, toda palavra de enfermidade, de separação, dissensão e dor. Porque o Senhor é um Deus que, em o nome de Jesus, desfaz todas as obras do mal. É o Senhor que coloca por terra em o nome de Jesus e faz com que o inimigo das nossas almas sejam envergonhados, porque o Senhor é Deus. É um Deus que nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Queremonte gastima, rabatu que na mancho derai, ribisti sai, calabatu que ni manturi deramai, harira show, camantui descia, andai, camanto esteiri manchu de desíria. Pai, pelo poder que é no teu sangue, pelo poder que é no teu nome, destrói agora as maldições, oferendas, ocultismos, todas as orações contrárias provenientes de pessoas que conhecem a tua palavra por inveja, por deturpação da palavra, têm tentado contra a minha vida e a sua. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus que está movendo centenas de milhares de homens e mulheres de Deus nesta madrugada para fazer um verdadeiro combate contra todas as hostes do mal. Porque nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas nós cremos que lutamos contra potestades e principados deste mundo, e o Senhor, como o comandante, o grande general de guerra, destrói tudo aquilo que é mal, porque Ele é Deus. Romanos 5, a partir do versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de que obtivermos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual, agora, recebemos a reconciliação. Deus, de poder e autoridade, Paizinho querido, em o nome de Jesus, pedimos, requisitamos, pleiteamos que o Senhor nos aumente em fé, para que com a tua imensa graça estejamos firmes contra todos os ataques do mal. Porque nós sabemos que devemos dar glória na esperança da glória de Deus, porque o Senhor é fiel. E mesmo nas tribulações, nos vales, nas dificuldades, nós sabemos que o Senhor faz gerar em nós uma perseverança, sendo aprovados por ti em nosso caráter, porque nós cremos que o Senhor é Deus e que essa esperança em Cristo Jesus não nos decepcionará, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração e no seu através do Espírito Santo. Porque Deus não é como um homem que mente,
Porque Deus não é como o mundo que oferece alegrias passageiras, sorrisos fáceis, coisas vindas de maneira fácil, mas ilegais, irregulares, gerando maldição, dor e a porta larga que leva à perdição. Senhor, em o nome de Jesus eu te peço, mata em nós os desejos da carne. Mata em nós, Senhor, toda a semente de maldade para destruição intentada contra nós. Porque em o nome de Jesus, o Senhor é um Deus que com teu sangue poderoso e imaculado nos faz seguir adiante envoltos do seu poder, porque o teu sangue tem poder, porque o teu nome tem poder, porque o Senhor é um Deus fiel e poderoso, que nos livra de toda a ira de Deus. Pai, em o nome de Jesus, nos alcance em graça, nos faça sermos vencedores, porque com Cristo saltamos muralhas, porque contigo, Deus, sentamos em mesas que seria impossível sentarmos. Porque contigo, Deus, portas que estavam enferrujadas, fechadas, trancafiadas, são abertas, porque há poder no teu sangue, no teu nome poderoso. Deus, eu requisito agora, em o nome de Jesus, pelo amor que tenho por ti, papai, pelo respeito, pelo zelo das tuas coisas, eu te peço, disponibiliza os teus anjos de guerra, os melhores, os maiores, para pleitear em nosso favor. Desembainha sua espada de fogo e poder, cortando todas as artimanhas do inferno contra as nossas vidas. Porque nós cremos que a chave da vitória é a oração. Nós cremos que quando nós depositamos a nossa oração aos pés do Senhor, no momento oportuno, quando requisitarmos o saque dessas orações, será um verdadeiro bombardeio no inferno, porque nós cremos que a oração do justo surte muito em seus efeitos. Papai, Kamai destirimancho, nemanarai dereasai, derimanturi de canta, rabashiri assai, que minti destúbias. Pai, nos sonda, veja se em nós algum caminho mau. Repreenda, Pai, todo o mal contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, porque o diabo é um perdedor solitário para toda a eternidade e ele tem intentado contra famílias, ele tem destruído lares, ele tem usado mulheres, homens, para trazer engano às famílias, tentando diluir aquilo que o Senhor coloca em nós. Porque o pecado não tem chifre, o diabo não tem chifre nem rabinho. Ele é atrativo, agradável, sedutor. Mas aqueles que clamam ao sangue de Jesus sentem um cheiro do inferno. Sentem o cheiro das trevas a léguas de distância. Senhor, faça com que as nossas narinas sintam um forte odor de podridão, quando coisas do mal ou pratos deliciosos intentem contra nós para pisarmos em pecado, para pisarmos em caminhos maus. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor faça feder as nossas narinas, para que nós tenhamos nojo e não sigamos em frente com as escolhas que satisfará ao diabo. Pai, em teu nome eu peço, faça descer sobre a nossa cabeça até os nossos pés o teu bálsamo e o teu óleo de unção, para que todos aqueles que intentam contra as nossas vidas vejam a luz de Jesus em nós e que dissipe toda e qualquer escuridão por onde caminharmos e passarmos, porque nós cremos que quem ora com fé,
quem clama com fé, quem é obediente, quem tem pagado o preço, quem tem feito as coisas de Deus com zelo, disciplina, quem tem renunciado ao pecado, quem tem falado com o Senhor como o melhor amigo, tem um acesso direto como um fio de ouro que sobe ao céu. Porque nós cremos que muitos clamam nas madrugadas como eu, homens e mulheres de Deus, que temem ao Senhor. Mas também sabemos que muitas pessoas utilizam desse canal para fazer o seu devocional de manhã, clamando o sangue de Jesus, se edificando em fé através deste clamor. Pai, em teu nome eu peço, afasta de nós todos aqueles que têm inveja, afasta de nós todas as pedras de tropeço, todas as pessoas imbuídas do engano, pessoas que querem puxar o nosso tapete, pessoas que nos abraçam, dizem que nos amam, ao passo que pedem ansiosamente a nossa derrota. Eu repreendo agora, como profeta do Senhor, como portadora da tua palavra, eu coloco por terra agora, eu repreendo agora em nome de Jesus toda seta inflamada do maligno, toda metralhadora de palavras negativas, destruição, doença, enfermidade, dor e morte. Eu agora cancelo em o nome de Jesus, porque o Senhor tem poder, porque o teu sangue tem poder, porque o Senhor é Deus fiel e através da minha vida, o Santo Espírito de Deus se move e faz com que todas as artimanhas do inferno sejam agora destruídas pelo sangue de Jesus. Que você e eu tenhamos a certeza de que aqueles que caminham com lágrima, com júbilo colherão seus feixes vitoriosos. Quem caminha chorando, colherá sorrindo. É o que eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.